abrir a nossa Bíblia aqui em 1 Coríntios, capítulo 13, falando sobre o amor de Deus. Aleluia. Onde está o amor de Deus? Como está o amor de Deus no meu coração e no teu coração? É verdade, Pai. Será que verdadeiramente amamos uns aos outros? Lavada, e ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse o amor, seria como metal que soa, ou como sino que tinha. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse o amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse o amor, nada disso me aproveitaria. Poder sentar. Aleluia. Aqui nesta noite é o próprio Espírito de Deus cobrando de mim e de cada um. É verdade, de nós. Pai. Onde está o nosso amor? Será que nós amamos verdadeiramente uns aos outros? Ou será que nós olhamos para o fulano e o beltrano? Aí eu gosto dele porque sempre me ajuda. Aí eu gosto daquela porque sempre está ao meu lado. Onde é que está o amor? O amor não está na aparência. Ele não está nos nossos bens. O amor está guardado dentro de nós. Aleluia! Significa o Espírito Santo da verdade. Se ele não estiver dentro de nós não amamos nem a nós mesmos, porque muitas das vezes tiramos a vida porque não amamos a nós mesmos. É verdade. E nós primeiro, para amar uns aos outros, tem que nós se amar primeiro. É verdade. Tem que nós se perdoar primeiro. E o que é perdoar? Não guarda mágoa dentro do teu coração. Aleluia. Se tu não guarda mágoa dentro do teu coração, é porque o amor do Todo-Poderoso está dentro de você. Nos ensina, Deus. Ele está dentro de mim. Eu posso ver quem vê. Para mim é a mesma coisa daquele que eu mais amo, porque o amor não é amar uns aos outros mais do que o outro é igual, porque o amor de Deus é igual. Nós precisamos deste amor, porque muitas das vezes amamos, mas quando a gente vê qualquer cara feia, já deixou de amar. E onde está o amor de Deus? Nós temos que amar as pessoas da maneira que elas são, da maneira que cada um tem o seu entendimento, tem o seu pensamento, tem o seu caráter, e a gente devemos amar. Não devemos amar aquele que nos abraça, mas a palavra de Deus diz: ame aquele que te odeia. É verdade. É o amor primeiro, é aquele que nos odeia, mas é difícil. É difícil nós fazer isso. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós não temos verdadeiramente este amor. E este amor é o Pai, é o Filho e é o Santo Espírito. Precisamos, igreja, pedir a Ele: dai-me o teu amor, dai-me compreensão para que eu compreenda meus irmãos. Senhor, que eu diminua, que eu não venha crescer na minha carne, mas que eu venha desaparecer e diminuir na carne para que tu apareça em mim. E quando nós fizermos isso, o amor do Pai preenche todo o nosso vazio, a gente vai amar aquele que nos aborrece. Deixa para lá, porque às vezes está num momento de fraqueza. Deixa para lá, vamos orar. Mas fulano diz que nada, vamos orar. Em vez de nós comentar a vida de um outro, vamos orar. Porque na oração nós vencemos todas as batalhas. Nós vencemos o inimigo contra nós. E se o inimigo quer entrar dentro do meu coração, do teu coração, para que nós se perca a salvação. Porque se nós não tiver o amor, não subirá, não adianta pagar isso, não adianta ofertar, se nós não tiver o amor de Deus no coração. Precisamos disso. Sabe por quê? Porque o amor de Deus em
vai aqui para João 3,16, aonde Deus vai falar conosco também sobre o amor. 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o que é crer? Primeiro, a gente vai ver o tamanho do amor de Deus. Aleluia! É isso. Será que nós temos coragem de pegar o nosso filho e dar para morrer por outra pessoa? Ou nós se entregar a nossa vida por amor de outra pessoa? Será que este amor é assim? Porque o único e verdadeiro amor é o de Deus. É verdade. É Ele que tem esse grande amor. É Deus. Repare que outrora, quem era eu outrora? Né? A boca suja, perversa, nunca fiz assim maldade de fazer bruxaria para ninguém, para matar ninguém, nunca fiz, mas tinha. E tinha todos os demônios que eu podia fazer, dar um positivo, que muitas das vezes me testaram e eu testei a pessoa que me testou. E ali eu vi que aquilo era certo. Mas se eu não quis para a vida, e depois o Alexandre disse, me perdoe, porque você está desafiando não a mim, mas desafiando aquilo que É verdade. Mas hoje eu sou limpa. Hoje tem 34 anos, Aleluia! 35 anos, que eu sinto o Deus vivo. Este Deus que me deu amor. É dessa maneira, Deus que me deu entendimento e a compreensão, para que eu não possa amar aqueles que me amam, mas amar todos aqueles que me odeiam e aqueles que me amam. Meu Deus, meu Pai! Isso é o amor de Deus. Se nós não tivermos amor, nós não vamos entrar no reino do céu. Não adianta dar os nossos bens todinho e não amar o seu próximo. Não adianta eu pegar tudo que eu tenho ou tudo que eu posso fazer com aquela pessoa que me ama e eu deixar aquele que me aborrece. Onde está na minha vida? Então nós temos que mostrar verdadeiramente o amor que Deus nos deu, este amor infinito, este amor misericordioso. Louvado seja o nome do Senhor. Como ele falou aqui, e ele diz também no próprio Evangelho, eu sou bom pastor, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ele é um bom pastor. Não pense que um pastor é para cuidar somente do povo de fora. O bom pastor, o bom missionário tem que ser exemplo dentro da sua casa. Ame os seus, aqueles que estão dentro da sua casa. Seja missionário dentro da sua casa. Muitas das vezes meus filhos me cobram, porque antigamente, quando eu não falava, nem falava com eles, olhava assim, eles já tinham medo. Hoje, muitas vezes, pinta e borda comigo, eu só faço assim, olha. E sabe por quê? Porque Jesus me transformou. Hoje eu não sou a mesma mulher. Porque antigamente, antes dele se olhasse, ele não atendesse, o que ia na mão ia em cima. Porque totalmente eu não vivia em mim. O que era sujo era que estava em mim. Era por isso que era violenta. Era por isso que eu não sabia perdoar. É por isso que eu não tinha paz e nem aqueles que estavam ao meu lado tinham paz. Por quê? Porque a paz não estava comigo. Hoje eu sei o que é a paz. Hoje eu sei o que é o amor. Hoje eu sei o que é amar o meu próximo, porque eu amo o meu Senhor acima de todas as coisas. E por eu amar Ele, Ele também colocou este amor a todos aqueles, não só a igreja de Cristo, mas todas as igrejas. Eu amo todos em Cristo Jesus. O amor da gente não só está na nossa família. Vamos amar o nosso parente, aquele que muitas das vezes não vem nem na nossa casa, nem sequer liga para nós, mas vamos amar, vamos orar, vamos pedir a Deus a proteção. Mas aquele que faz tanta raiva, pois é por isso que nós devemos orar.
É porque o amor de Cristo está dentro de nós. Vamos orar por aqueles que nos aborrecem, aqueles que não querem ver nem nosso rosto. Vamos orar por ele, vamos orar por ela. Sabe por quê? Porque o amor de Deus está dentro de nós. Se nós não vencer com amor, com violência, nós não vencemos. Porque a violência vem da parte daquele que não tem paz, não tem amor, não tem paz. Porque ele não teve amor nem por ele. Dessa maneira. É por isso que hoje ele está no porão do fogo eterno, porque ele faltou amor por ele mesmo. Se ele não amou a ele não amou a Deus, não amou nada, ele também não se amou, é por isso que está. Pois nós não queremos esse lugar. Vamos pedir a Deus sabedoria, conhecimento das coisas de Deus. É verdade. Vamos pedir a Deus como é que nós podemos vivermos com os outros. Vamos pedir a Deus entendimento para que nós entendamos. Todos nós entendemos o outro, porque se nós não atender, é porque o amor de Deus também não está. Porque o amor vem com entendimento, vem sabedoria. Aí diz aqui, ainda que falava na língua dos anjos. O que é falar na língua dos anjos? Esta língua que nós falamos, que muitas das vezes a igreja não entende. Muitas vezes as pessoas mesmo falam e não entendem. Mas eu já é diferente. Deus me dá a língua e Ele me transmite. Glória a Deus. Naquele momento da língua. Ele já me deu um dom de decidir o que estou falando. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei quando o Espírito de Deus está. Eu sei quando o Espírito de Deus não está. É porque eu sou perfeita? Não, é a mais imperfeita. É a mais imperfeita. Mas Ele viu que eu tinha aquilo que eu queria receber. Era a vontade de conhecer mais a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós temos essa vontade de conhecer mais a Deus, o que acontece? Ele nos dá entendimento, sabedoria e conhecimento das coisas. Muitas das vezes as pessoas estão falando comigo uma coisa e Deus está falando comigo outra coisa. Uma vez as pessoas estão louvando o hino e Deus falando, não é assim, é assim. E tudo isso acontece. É porque eu sou perfeita? Não. É porque Ele quer me dar o conhecimento para que eu não faça as mesmas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Glória! E aqui fala da palavra de Deus aqui no mesmo livro de Atos, quando fala que Pedro ia subir naquele templo ali de Formosa, a qual ele dizia, ele ia subindo, mas o outro irmão, e quando foram subindo, estava aqui Enéas. Aquele paralítico há muito tempo, paralítico. Atos 3, viu? É para vocês saberem que Deus coloca a palavra na minha boca, eu não sei nem onde anda. Não sei. Olha para vocês verem, viu? Porque a pregadora sempre. Aleluia, Deus! Não tem uma Bíblia na cabeça. Mas quando ele quer falar, ele fala. O que foi que Pedro ofereceu? Pedro não tinha prata, não tinha ouro, mas tinha o amor de Deus. É o amor de Deus que Pedro estava com ele. Homem que era ignorante, ingrato, torneiro, sacerdote. Mas ele entrou o amor de Deus. E aquele paralítico disse, eu não tenho prata nem tenho ouro, mas o que eu tenho te dou. Levanta e anda. E ele andou. Por que andou? Porque ele creu. Ele creu. Mas por que ele creu? Porque ele sentiu também o amor de Deus no coração de Pedro. E Pedro ali naquela hora viu. Não foi para Pedro se engrandecer, não. Foi para que tudo o nome do Senhor seja glorificado. Não faça nada para se exibir, porque nós não temos nada. Não somos nada. Tudo seja para a glória do Pai, do Filho e do Santo Espírito. A Ele toda adoração, toda honra, toda glória. Louvado seja o nome do Senhor. E diz aqui em Atos, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Atos do 1 Corinto, o 13, que diz ainda, o que ele fala?
O amor é sofredor e benigno. O amor não é invejoso. É Ele não verdade. trata de leviandade e de ensoberbece. O amor, ele não é uma coisa banal, não, é uma coisa verdadeira. A banal é assim, eu vou amar de boca, do coração. Qualquer nada eu estou me espantando com você. Então, isso não é amor. É banal. É verdade. É uma mentira. Meu Deus. É uma coisa É verdade, mentira. O amor não tem inveja. É uma coisa de graça eu dou ao meu Deus. E nada eu tenho inveja dele. Quanto mais eu vejo as pessoas bem, mas eu fico feliz porque estão bem. Jesus. E é por isso que Deus tem me sustentado até aqui. Na pequenez que eu sou, na humildade que eu sou. Eu me sinto a pessoa rica na proteção de Deus. Eu creio. Porque eu vejo Deus na minha vida a todo momento. É porque eu não desejo nada de Deus. Eu não quero nada dos outros. Porque o que é teu, o que é de você, foi Deus que permitiu. Eu fiquei tão feliz da cura de Haroldo. Eu fiquei feliz. Sabe por quê? Porque eu vi que Deus ama ele e restaurou. Não era nem para Haroldo estar aqui, era. É verdade. Não era para ele estar aqui. Mas o amor de Deus é tão grande, meu filho. Me chama de filho. Eu canso de dizer assim, Senhor, eu tenho Haroldo como meu filho. O amor que eu tenho Haroldo é de mãe. Pode acreditar em nosso Senhor Salvador. Então, com a mão aqui na palavra para você saber. Que eu, se estiver mentindo, o Senhor ia me fulminar aqui. Porque o mesmo Deus. Aleluia a Deus. Sabe por quê? Porque eu vejo ele um guerreiro batalhador. E quando a gente vê uma pessoa guerreiro batalhador e vê a situação que nós vimos ele quebrado, e pior, ele estava no hospital, quando a Laudicea me disse, eu fiquei orando, pedi à igreja, todo mundo aqui orando por vocês. Porque talvez para o homem ia causar coisas piores, mas Deus chegou primeiro. Eu creio. Era para tu ficar ali dentro, mas a mão de Deus te amparou. Se quebrou para a gente ver que a gente não somos nada. Somos pó e cinza. Somos como um vidro. Se quebra. Mas quem vê não é o homem. É verdade. Eu amo essa receita. Louva a Deus por ele estar aqui nesta noite. Oh, glória. Se nós também não tiver amor, não olhar para ele, não ia nem olhar para a cara dele. Ah, deixa para lá. É um costume de muitos. Mas não. Se a igreja ama, vamos orar. Não somente pela vida de Haroldo, vamos orar para aqueles moradores de rua, aqueles que estão jogados na rua, vivem no tráfico, vivem na prostituição, vivem na vida errônea, porque eles precisam de Deus. Eles também são semente do Evangelho. E aonde está este Evangelho na nossa vida? Nós temos que ter amor de levar a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui dentro de São Paulo, quando eu cheguei, eu andei muito dentro da comunidade. Eu conheço a comunidade do Pombo, eu conheço ali daquela comunidade ali de Galfacó, lá para dentro. Eu conheço várias comunidades. Eu andei ali, ganhei muitas almas para o Senhor. E hoje tem deles que permanecem na presença de Deus. A irmã Odete, num lugar tão perigoso que eu andei, foi perigosíssimo, mas ela está na presença de Deus. Na bancária lá também, da irmã lá, que é missionária. Pois é, a bancária, nós fomos muitas vezes na bancária, naquele lugar perigoso, ali dentro do penteado, lá para dentro do penteado, eu andei muito ali dentro. Aquela comunidade ali, tudo eu andei. E está pensando que era de carne ou de pé. Muitas vezes a sandália é uma azul e outra amarela. As pés porque achava as correias no lixo e botava no pé. Mas era tão feliz. Era melhor do que hoje com o sapato no pé. Eu me sentia mais feliz. Porque Aleluia! a obra de Deus. Mas eu creio que antes de eu morrer, Deus ainda vai me dar essa oportunidade de entrar nas comunidades e falar do amor. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O 5 diz assim: não se importa
com indecência, não busca os seus interesses e não se irrita, não suspeita o mal. Então não pode se irritar com indecência. Cada um é cada um. É verdade. Cada um sabe o que é melhor para estar na presença de Deus. É verdade. Aquele que quer dar o seu corpo como holocausto vivo vai dar o de melhor para Deus. Aquele que não quer vai fazer o que quer, mas só que eu digo a você, que o reino do céu é aquele que nega a si mesmo. Aleluia. Negar a nossa vontade. É a pior coisa que nós temos. É abater o nosso ego. Principalmente aquilo que a gente ama, Meu Deus. que se acha mais bonita, mais perfeita. É aquilo que Deus quer que nós tiremos e fica a briga entre a carne e o Espírito. Porque o Espírito, ele luta contra as coisas deste mundo. Mas a carne não. Quanto mais a gente dá expansão a ela, mais ela quer, Glória a Deus. mais. Mas se nós amamos a nossa vida, vamos procurar fazer o que é de melhor para nós. O 6. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Muitas vezes a gente sofrendo tanta coisa para suportar uns aos outros. E se nós não fizer isso, não vai ter o reino do céu. É verdade. Vamos olhar o exemplo de Jesus. Jesus morreu na cruz de Calvário, foi uma pecadora como eu. Olha que tamanho do amor. Uma mulher, a boca suja, misericórdia. Eu não gosto nem de lembrar. Eu não gosto. É momento que eu não gosto de lembrar. Muitas das vezes você hoje veio bem vestida. Eu fui criada dentro do povo católico. Eu andava com a roupa, a minha roupa tudo daqui, quando eu era aqui, roupa no meio da perna, era totalmente bem adornada. Depois que eu casei, daí um pouco faltou roupa, eu andava com short, um pedaço de short, eu andava com a roupa envolumada, eu andava, pelei a cabeça, no cabelo dentro, eu já era do mesmo, aí eu pelei a cabeça, cortava o cabelo assim como de macho, todo pelado na cabeça, parecia um macho. Andava com um pedaço de pano aqui amarrado, para cobrir somente os seios, o resto deixa as palavras. E hoje eu me sinto vergonha. Quando eu olho no meu passado, eu me acho vergonhoso. Eu digo, Jesus, quanto eu fiz do meu tempo de sujeira e da imundícia. Sabe o que é isso? Faltava em mim o amor de Deus. Aleluia! Para Deus em primeiro lugar. Oh, Deus! Se eu vivesse para Deus, eu não vivia aquela vida. Era totalmente diferente. E eu tinha conhecido Jesus com 16 anos. Conheci Jesus com 16 anos, passei 4 anos. Mas deixei o inimigo roubar minha paz, roubar o meu amor, roubar tudo de mim. É verdade. E fui escrava do pecado. Aleluia. E hoje, eu olho para mim e eu disse, Jesus, que tempo perdido eu perdi, sem ter a tua presença. Glória a Jesus. Mas o Senhor disse, foi bom porque tu hoje me conhece, eu que sou. Antigamente tu ouvia falar, mas hoje tu me conhece. E quando tu erra qualquer coisinha, tu sabe que eu chego com o teu cajado, para que tu não se cresça mais, para voltar à mesma coisa. Isso é o amor de Deus sobre nós. Porque o Espírito de Deus fale mais alto em nossos corações. Que Ele possa derramar este grande amor. Aleluia! Que nós possamos amar uns aos outros. Não olhe para a aparência, não olhe para nada. Olhe para o seu irmão como você estivesse olhando para si mesmo. Em nome de Jesus.